Meu nome é Caio Cardim e hoje eu vou te ensinar a fazer um social media para hamburgueria. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Este é um canal dedicado a designers gráficos ou as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre design. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esta arte aí que está aparecendo na tela. Eu já estou gravando a minha tela aqui no Photoshop. Vai vinheta para a gente começar o tutorial. Bom, inicialmente eu vou criar um novo documento para a gente começar a trabalhar. Obviamente que essa arte ela não vai ficar exatamente igual está aqui, tá? Mas eu vou deixar o link de download desta imagem aqui. Se você quiser baixar e editar da sua forma ou entender como eu fiz, né, as camadas vão estar todas lá. E para você treinar, para você entender. Então eu vou deixar este arquivo aí na descrição, né, o PSD para você fazer o download. Eu vou criar um novo documento para a gente começar a trabalhar, entender como que eu cheguei nesse resultado. Bom, inicialmente o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo documento. Então eu vou vir em File, New, vou criar aqui 1080 por 1350, 72 de resolução, RGB Color 8 bits e meu fundo branco, vou criar. Beleza, eu tenho aqui a mesma resolução da minha imagem. Para a gente começar a trabalhar nessa arte, eu selecionei alguns assets, né? Eu fui lá e selecionei o hambúrguer, selecionei o fundo que a gente está trabalhando. Então é muito importante que quando você vai fazer uma arte de social media, você tenha uma procura, uma pesquisa a fundo das imagens que você vai usar. A qualidade da imagem que você vai usar, a resolução e a qualidade da fotografia, ela vai ditar o nível de arte que você consegue entregar. Então vamos lá. Inicialmente eu puxei aqui as minhas duas layers, né, de trabalho que foram cortadas. Então essa aqui era a minha imagem original. E aí eu recortei e chegamos lá, criei uma máscara, chegamos a esse resultado. Eu vou deixar aqui o meu hambúrguer e essa é a imagem de fundo, que também vai estar lá no download para vocês. Então, vamos começar a trabalhar e a entender como que eu fiz e como que eu cheguei nesse resultado aqui. A primeira coisa que eu gosto de começar é tratando as cores. Então, eu posso perceber que essa imagem de fundo, ela está longe da imagem do hambúrguer, que na minha opinião é uma imagem que já está bem tratada, já está com cor legal, a gente não precisa mexer tanto nisso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um Adjustment Layer em Color Balance, vou selecionar primeiramente os Shadows e vou trazer um pouco para o vermelho, tirando um pouco do verde e do azul dessa imagem. Agora eu selecionei os Midtones e um pouquinho dos Highlights. Acho que está muito vermelho, vou voltar um pouquinho mais de rosa. Esse processo aqui de tratamento de cor vai depender muito da qualidade e do tipo de imagem que você selecionou. Bom, beleza. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Então, agora a gente vai passar para as sombras do hambúrguer. Para criar sombras do hambúrguer, eu gosto de criar com shapes, porque os shapes você mantém uma boa qualidade e você continua com um arquivo editável. A sombra sua vai continuar editável. Então, eu vou puxar aqui um shape de elipse e vou selecionar aqui em cima shape. Vou fazer uma elipse embaixo aqui do meu hambúrguer. Vou trazer a layer para baixo, selecionar o preto absoluto. Aí eu vou vir com o Alt aqui e voltar um pouquinho. Se a sua seleção, se seu shape não sair automaticamente selecionado, você aperta Ctrl T para selecionar. Então aqui agora eu tenho o meu shape, eu vou criar aqui uma máscara, né? Eu venho aqui em Mask e vou dar um feather nele. Bem de leve. Beleza. Eu tenho aqui a minha primeira sombra. Agora eu gosto de criar outras sombras, então eu vou duplicar no Ctrl J essa camada e vou puxar um pouco para cá, dando Enter. Agora eu vou apertar A, vou selecionar apenas esse nó e vou puxar um pouco para cá, como se a minha luz estivesse batendo aqui. Ó. Tá vendo que minha luz está batendo aqui? Então eu vou fazer uma sombra para cá.
fazer um pouquinho assim. Vou dar mais um feather, um pouco mais. E vou abaixar um pouco a minha opacidade. Beleza, eu já tenho aqui uma pré-sombra para o meu hambúrguer. Eu gosto de tratar mais uma vez, então eu vou fazer mais uma sombra, diminuindo um pouco aqui, ó, para ela dar um fade bem legal. E aqui essa outra sombra eu posso até aumentar. Beleza, eu tenho já a minha sombra tratada. Agora, a gente olhando essa imagem, tem aqui duas fontes de luz. Aqui em cima, como se eu tivesse uma fonte de luz roxa, como se fosse um neon, alguma coisa. E aqui embaixo, a gente tem o fogo, né? Que como se tivesse alguma chama ali, ou uma brasa, como se o hambúrguer tivesse feito ali na brasa, na churrasqueira. Então, para a gente fazer esse tipo de efeito, eu vou vir aqui em Adjustments, vou criar um Hue Saturation, e aí a gente vai criar uma máscara com o gradiente. Então, selecionando aqui a minha mask, eu vou selecionar um gradiente radial aqui em cima, selecionar aqui a minha máscara e vou puxar e arrastar dessa forma, criando uma máscara. Agora, a gente clica nesse símbolo aqui, no ícone do Hue Saturation, e vamos dar uma cor. Nota que a sombra está invertida, né? A luz está invertida. Então a gente seleciona a máscara e dá um Ctrl I para a gente ter essa luz aqui. A minha luz está branca porque eu ainda não colorizei. Então para a gente colorizar essa luz eu venho aqui em Colorize, nesse botão aqui, e vou selecionar a luz que eu quero. Vou dar um Saturation aqui. E beleza, agora eu posso puxar para o meu roxo. Eu notei que está muito forte, então eu vou selecionar novamente a minha máscara e vou diminuir, vou puxar até aqui dessa vez e dou um Ctrl I novamente. Bom, ajustei aqui minha máscara, minha luz, né? Você vai fazer do jeito que você se sentir mais confortável. Eu vou puxar ela apenas para o background, para não ficar afetando tanto no meu hambúrguer, e vou dar um Ctrl J nessa luz. Agora eu vou selecionar de novo a minha ferramenta de gradiente e vou vir aqui embaixo, clicar com o Shift selecionado para ela manter esse vertical, ó, e vou vir até aqui o final para a gente fazer a outra luz. Lembrando que aqui eu tenho que dar o Ctrl I, a gente seleciona a cor que a gente quer colorir. Então aqui eu vou selecionar uma cor do fogo, que é um laranja. Um pouco menos, um pouco mais vermelho, talvez. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar no nosso texto. Como que eu fiz esse texto? Eu selecionei uma fonte que vai estar também aí no pacote de download para vocês e vou escrever: hoje é dia de burger. Hoje é dia. Eu vou duplicar essa fonte para a gente ter ele separado. De burger. Vou dar um Ctrl T para aumentar aqui meu texto. Vou encaixar meu texto aqui embaixo, ó. Agora eu vou criar aquele shape vermelho. Então eu vou selecionar aqui o retângulo tool e colocar aqui atrás do meu burger. Beleza? Se a sua cor não estiver selecionada no vermelho, seleciona o shape, vem aqui no shape, fill, e aí você seleciona a cor que você quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar um laranja aqui, ok, ele vai alterar. Vou colocar aqui no burger, para destacar a palavra burger, Ctrl T, Alt, pela Shift, Ctrl T, Alt, Shift, para eu ter essa opção aqui de ajuste. Agora a gente quer que o texto fique parecendo que ele está pintado no fundo, né, aqui da minha imagem. Então como que a gente faz isso? Primeiramente eu vou fazer aqui no retângulo, vou clicar duas vezes na camada, com o Alt selecionado eu vou quebrar esse indicador aqui, ó, que é o indicador das sombras. Então eu arrastando ele aqui, ó, tá vendo que eu consigo quebrar todas as sombras dele? Então vai dar a impressão de tinta, né, ali na parede. Então a gente vai ajustar aqui de uma melhor forma para ficar parecendo que está pintado ali. Vou dar um OK, agora eu vou fazer a mesma coisa para os meus textos. Não posso ajustar tanto que nem senão some o meu texto, né? Aqui que está acontecendo? Como eu tenho um shape embaixo da minha fonte, ele não vai aplicar ao efeito do fundo. Então o que eu tenho que fazer?
eu tenho que selecionar o meu texto, vou dar um Ctrl Select aqui, um Ctrl clique na minha camada, ele selecionou o meu texto. Aí eu venho aqui no meu retângulo e aperto Mask. Então ele fez a máscara ao contrário, eu vou dar um Ctrl I. Agora sim, eu tenho o meu texto cortado no meu retângulo. Você até pode usar esse tipo de técnica, você não precisa colocar o texto lá atrás. Então, mas aqui nesse caso eu vou voltar, ficou um pouco forte, eu vou dar uma voltada aqui no branco, para não desaparecer completamente. Beleza. Agora a gente vai colocar o preço, né? R$16. Vou diminuir um pouco. Esse apenas vai ficar bem aqui. A gente já está praticamente com a arte editada, né? Já dá para usar esse tipo de arte, ela é um pouco mais clean, mas aqui a gente enfeitou um pouco mais, né? Essa parte da arte. Então, eu tenho esses sparks e eu tenho esse fog aqui no fundo, como se fosse a fumaça da churrasqueira. Eu vou aumentar o meu texto, que o meu texto está um pouco menor aqui. Então, eu vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl G, Ctrl T e vou aumentar aqui para ficar um pouco mais visível. E eu prefiro esse shape vermelho mesmo, que chama mais atenção. Bom, beleza. Para eu mudar, se eu quiser mudar meu shape, né, a, a direção ali do meu shape, é só eu tirar essa ferramentinha aqui de link, né, essa correntinha, eu seleciono o shape, dou um Ctrl T, agora eu posso mover ele, então, sem perder minha máscara. Então eu posso aqui dar uma mudadinha, ó, dar uma rotaçãozinha aqui para acompanhar um pouco o meu texto e chamar bem a atenção. Eu vi ali que eu tenho esse texto em outra cor, talvez se eu manter no vermelho também fique legal, ó. Então aqui eu tenho o meu texto já editado. Agora a gente vai fazer a nossa fumaça do jeito que está aqui nessa arte. Então para isso eu vou criar uma nova layer em branco com Ctrl Shift N, vou dar um Enter, vou apertar B e aqui eu tenho um pacote que eu baixei no site Bruxize. Eu vou deixar o link aí do download para vocês utilizarem esse pacote de fumaça. Vou selecionar a minha que eu utilizei. Vou vir aqui na minha cor e colocar um branco, que fumaça é branca. E cliquei. Beleza. Vou puxar agora essa layer lá para baixo, em cima do meu background. E agora vou ajustar a minha fumaça. Então eu vou criar uma máscara. Apertando o B, botão direito, vou selecionar um brush mole para a gente apagar o que a gente não quer. Então aqui eu aperto o botão direito, vou diminuir um pouco aqui. E aqui a gente vai com o preto selecionado, dando uma apagada no que a gente não quer, porque senão eu estou achando muito forte. Então eu vou apagar aqui o fundo e vou deixar mais aqui assim. Bom, editada a minha fumaça, agora a gente vai colocar a imagem, que também vai estar aí para download, dos Sparks. Então aqui eu vou puxar a imagem para minha arte, vou puxar ela para cima de todas as minhas layers, direcionar aqui aonde está a minha luz e vou dar um screen, Ctrl T, deixar um pouquinho maior. Eu vou criar uma máscara para a gente apagar do burger, né? Deixar o burger aqui em destaque. E beleza. Vou agora diminuir um pouco essa fumaça, que eu estou achando que está muito forte, para deixar o burger um pouco mais destacado. Aumentar um pouco o fogo, deixar as sparks maiores. E aqui a gente já tem praticamente a nossa arte pronta. Nesse caso aqui eu deixei o meu nome aqui embaixo, né, que é o meu Instagram, inclusive eu vou recomendar que você me siga lá no Instagram. Então a gente vai fazer igual. Como que eu fiz? Mesma coisa do texto. Posso apertar Alt, selecionar o meu texto, arrastar e puxar aqui para baixo. A única diferença é que eu tenho que puxar ela para cima da minha layer, né? Vou deixar um pouco mais essa parte de madeira aqui, ó, para ficar um pouco mais
Legal. Selecionar o texto, @sua empresa. Vou alinhar o centro. Beleza. A gente já tem a arte praticamente pronta. Então, com algumas técnicas bem simples, a gente já consegue criar uma boa arte, uma arte que chama bastante atenção para o seu social media. Caso você tenha utilizado essa arte, essas técnicas para fazer o seu social media, se isso te ajudou, deixa aí nos comentários. Me manda aí o resultado no inbox do meu Instagram. Eu espero que você se inscreva no canal. Esse canal é um canal dedicado a design gráfico. Eu sempre vou estar postando conteúdo aqui de design. Se você quer aprender ou ver mais conteúdo sobre isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou!